Estimados ouvintes, neste programa de hoje eu quero ainda falar sobre a última pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Segunda e terça falamos sobre Deus Pai, quarta e quinta sobre o Filho. Hoje queremos falar então sobre o Espírito Santo. Como saudação, eu leio as palavras da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde nos diz: "Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus." Com esta palavra de Paulo, eu desejo que cada um de vocês sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de esperança de sexta-feira. Saber amar alguém. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe amar. Uma boa amizade é mais forte. Estimados ouvintes, se as pessoas pudessem vir a Cristo por sua própria razão ou força, então a gente teria no fundo uma injustiça. Porque por natureza nós somos diferentes uns dos outros, umas das outras. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras, algumas são mais fortes do que outras. Neste caso, as qualidades de cada pessoa determinariam quem poderia estar com Cristo e quem não. Mas não é assim que diz a Bíblia. O texto bíblico com o qual fomos saudados, Romanos 1, versículo 16 e 17, fala de aceitar a boa notícia do Evangelho, de acreditar na mensagem e, finalmente, de ouvir a mensagem que vem por meio da pregação de Cristo. A gente precisa ter o cuidado para não cairmos no erro de entender esses versículos no sentido de qualidades pessoais, virtudes ou ainda força que nos são dadas por natureza. A uns mais, a outros menos. Porque se fosse assim, aceitar ainda poderia ser uma virtude ou uma qualidade pessoal de alguém. Acreditar seria aquela força interior da qual tanto ouvimos falar em nossos dias. Você precisa acreditar, vá em frente. Ou ainda aquela questão do pensamento positivo, que é tão badalado e exaltado pelos cursos de autoajuda. E até mesmo ouvir poderia se referir a uma certa docilidade e paciência que certas pessoas possuem por natureza e outras não. Não é o simples ouvir ou pregar do Evangelho que desperta a nossa fé. Quem efetua a fé é o Espírito Santo que nos chama pelo Evangelho. É Ele que move as nossas forças interiores, supera as nossas fraquezas, nos dá o que não temos para fazer com que os nossos ouvidos estejam atentos, nossas mentes abertas e nossos corações receptivos para o Evangelho. Esta fé que aceita a salvação de Deus não é uma força humana, não é uma decisão que a gente pode tomar, mas é sim presente do próprio Deus. E este presente nos é concedido através do Espírito Santo de Deus. Se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é o bem. Toda boa amizade você deve conservar. Como é bom quando se sabe amar. Queridos ouvintes, hoje temos culto na comunidade de Alto Alegre às 19h30. No sábado amanhã, teremos ensino confirmatório em São Pedro às 9h da manhã e à tarde teremos culto na comunidade de São Pedro às 14h. Já no domingo teremos culto no Pinheirinho do Vale com ação de graças e Santa Ceia às 9h da manhã. Queridos ouvintes de fé, que quando pensarmos em nossa salvação, Deus direcione os nossos olhos para o lugar certo, a cruz de Cristo. Nada temos a oferecer a Deus. Na verdade, por muitas vezes a gente só resiste a Deus. Que possamos dar graças pela fé que Deus colocou nos nossos corações, pela qual recebemos o Evangelho. Tenha um abençoado dia e também uma excelente sexta-feira. Amém.